profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte, do hebraico Yehesel. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, Ezequiel era um sacerdote. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que levava seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes, conforme o livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro, pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo acontecimento, bem como realizar qualquer rito relacionado ao luto. Você pode conferir isso no livro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 15 e 16. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, Ezequiel recebeu de Deus o seu chamado. Ele vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. É bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério com a idade de 30 anos. Caso isso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Apesar de Ezequiel se mostrar bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão, não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado à Babilônia. Na verdade, geralmente os sacerdotes começavam a exercer suas funções no templo com a idade de 30 anos. E conforme foi dito acima, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância de sua terra natal. E no ano em que deveria começar seus serviços como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que o profeta Ezequiel profetizou, o templo estava em ruínas. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registradas nas Escrituras, descrita em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 de seu livro, onde ele teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes, querubins, vistos por Ezequiel na ocasião de sua convocação, também nos fazem lembrar-se do chamado de Isaías, onde ele viu os serafins que ministravam diante de Deus, conforme o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve em Apocalipse capítulo 4, versículo 16. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa, ele escutou as conhecidas palavras:
filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão filho do homem, que nesse contexto significa basicamente ser humano, e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração, conduzindo a nação novamente à sua terra de origem e trazendo tempos de glória para o templo e Jerusalém após o fim do julgamento divino a qual estavam sendo submetidos e que era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém, no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. Também sobre as nações estrangeiras, em Ezequiel, capítulo 25, versículo 32. E profetizou após a destruição da cidade, restauração e a misericórdia para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo, conforme o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. A mensagem do profeta Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos entre todas as outras mensagens dos profetas escritores. Também é possível perceber que a mensagem proclamada por ele era claramente representada por suas próprias experiências pessoais, ou seja, Deus fez com que o profeta Ezequiel fosse um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Assim, Ezequiel precisou enfrentar grandes provações e suportar terríveis sofrimentos, a fim de que sua vida servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. Além de muita simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental. Um exemplo é Ezequiel capítulo 3, versículo 23 e Ezequiel capítulo 4, versículo 8. Claro que quem defende essa ideia falha em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida. Porém, com o passar do tempo, o profeta já aparece numa posição mais honrosa. De qualquer forma, durante seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou que a casa de Israel não lhe daria ouvido. Isso porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso, Deus disse que fortaleceria Ezequiel contra o povo, numa frase que talvez contenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos. Ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e também não é citado diretamente no Novo Testamento. Porém, muitas de suas visões claramente servem de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse. Ezequiel foi contemporâneo de outros 2 profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel.
Os três viveram na época do cativeiro e o único período histórico que contou com tantos profetas e escritores como esse foi por volta da segunda metade do século 8 a.C., quando viveram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor e Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal. Ezequiel, capítulo 16. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte: Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você, e até a jogaram no mato. Então passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. Os seus seios se formaram e os seus cabelos ficaram compridos. Mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas e uma linda coroa para sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim, tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração e ali você se entregava a qualquer um, como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel,
Mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecê-los em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos os que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e por isso me deixou irado. Portanto, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus, que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios. Você foi prostituta deles, mas eles também não a deixaram satisfeita. Depois, você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. O Senhor Deus diz o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas, você construiu altares para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. A prostituta é paga, mas você deu presentes a todos os seus amantes e ainda lhes ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que Ele diz é isto: você tirou a roupa e, como prostituta, se entregou aos seus amantes e a todos os seus ídolos vergonhosos e matou seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor em círculo, então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços.
Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta. Farei com que deixe de dar presentes aos seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei. Não ficarei mais irado, nem terei ciúmes. Você esqueceu como eu a tratei quando era moça e me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que eu a fiz pagar por tudo. Porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus diz o seguinte: Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você. Tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odiavam os seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Etéia e pai Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, no norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça, com os seus povoados, é Sodoma, no sul. Por acaso, você se contentou em seguir os passos delas e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não. Em pouco tempo, você se tornou mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quando a sua corrupção, Jerusalém, é comparada com a delas. E agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que o das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. O Senhor Deus disse a Jerusalém: vou trazer progresso de novo para suas irmãs, para Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. E vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesmo, e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em muito boas condições. De novo haverá progresso para elas, e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho, você zombou de Sodoma antes de ser descoberto o mal que você fazia. Agora, você se tornou igual a Sodoma. Zombam de você os edomitas, os filisteus e os seus outros vizinhos que a odeiam. Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: Jerusalém, eu a tratarei como merece,
pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade, e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez. Porém, você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei. Isaías, capítulo 45. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar.
Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel: vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão seus escravos, e presos concorrentes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados. Todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre. E eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz: venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros, se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão.